Olá, seja bem-vindo à quinta edição do projeto de extensão Declaração de Imposto de Renda. Eu sou a professora Vânia Machado, coordenadora do curso de Ciências Contábeis. Aqui comigo está o professor Aguinaldo e o nosso convidado, senhor Mário Sonomura. Ele é auditor da Receita Federal, aqui da Delegacia de Londrina, tá? Da Receita Federal. Os dois vão falar um pouquinho com vocês sobre imposto de renda e também sobre doações. Como que se faz doações, as principais dúvidas e como deve ser feita. Então, fique com os dois agora, tire as suas dúvidas e logo no fórum você poderá colocar as dúvidas que você tiver, que não foi falado aqui neste momento de bate-papo. Um grande abraço a todos. Olá pessoal, aqui professor Aguinaldo Pereira. Vamos conversar um pouquinho mais, enriquecendo um pouco mais nossos conhecimentos sobre declaração de imposto de renda. E hoje, como a professora Vânia já nos colocou, estamos aqui com a ilustre presença do auditor da Receita Federal, o senhor Mário Sonomura. Ele é auditor aqui na Delegacia Regional de Londrina e estará aqui compartilhando conosco um pouco do seu conhecimento sobre declaração de imposto de renda. Seja bem-vindo, senhor Mário. Obrigado, professor. Nós vamos fazer uma breve introdução sobre alguns aspectos da declaração de imposto de renda. No nosso fórum, nos nossos bate-papos e atividades do projeto, já surgiram algumas dúvidas, até mesmo durante a emissão das aulas. E essas dúvidas nós traremos aqui para discorrer juntamente com o auditor, senhor Mário, e ele vai contribuir conosco, esclarecendo aí esses pontos de referência. Eu vou passar a palavra para ele, ele vai fazer aí uma breve apresentação sobre o histórico dele, a sua carreira, a introdução dele sobre a sua atuação profissional enquanto auditor da Receita Federal. Boa noite, professor. Boa noite. Obrigado pela oportunidade. Eu também sou formado em Ciências Contábeis, formei aqui na Universidade Estadual de Londrina. Entrei na Receita Federal em 1994, há 25 anos. Já passei por várias mudanças legislativas, até, nesse momento, a legislação de imposto de renda da pessoa física já é uma legislação mais estável. Houve um tempo que ela havia constantes alterações no passado, mas hoje a legislação de imposto de renda ela está bem estável. Tem uma certa uniformidade, né? Sim. Mas é recorrente, né? Posso chamar de Mário, simplesmente? Sim, tranquilo. Obrigado. É recorrente nós observarmos na própria legislação, né? Sempre, anualmente, sai ali aquela instrução normativa, né? Da declaração de imposto de renda, que traz algumas referências da declaração, algumas alterações. Por exemplo, o que o senhor tem para comentar conosco sobre a questão do CPF dos dependentes na declaração de imposto de renda? Hoje é uma obrigatoriedade, né? Até o ano passado, os dependentes tinham uma faixa etária que limitava. Hoje já não. Hoje todos os dependentes, se eu não me engano, devem constar CPF? Sim. Há um tempo, a Receita já vinha solicitando aos contribuintes, né, que os dependentes fossem informados com o seu CPF. Gradativamente, a Receita foi diminuindo a idade. O ano passado, se não me engano, foi acima de 8 anos, teria que ter o CPF, e esse ano, né, praticamente todos já devem ter o CPF. Isso porque a Receita já fez um convênio lá com a maioria dos cartórios de registro do Brasil, e quando o cidadão nasce, já recebe a sua certidão, já sai com o número do CPF. E é um projeto do governo de tornar o CPF o número principal da identificação do cidadão brasileiro. Ótimo, e mais informações para nós, né? Não somente sobre declaração de imposto de renda, mas um aspecto aí sobre algumas alterações que vai haver no contexto social, né? A introdução aí do CPF como principal número de registro do cidadão brasileiro. Muito bem, nós vamos agora direcionar para algumas perguntas específicas sobre o tema das declarações de imposto de renda. Para isso eu vou chamar o slide, nós vamos verificar uma pergunta que é bem recorrente, né? Quem está obrigado a declarar o imposto de renda? Ou seja, quem que é aquele contribuinte que, de acordo com algumas ocasiões, algumas situações, está obrigado a informar ou a declarar o imposto de renda? Como o professor já citou, todo ano a Receita Federal
publica uma instrução normativa com as regras para apresentação da declaração de imposto de renda do ano. São várias regras, mas, em princípio, são 3 regras principais para apresentar a declaração. Ter rendimentos tributáveis acima de R$ 28.559,70, ter rendimento isento acima de R$ 40.000 ou o patrimônio do contribuinte for superior a R$ 300.000. Existem algumas outras situações, mas são bem mais específicas. Ótimo, excelente. Aí te esclareceu, né? Então, primeiro foco, eu creio que é a renda, né? Isso. E uma pergunta que normalmente se torna recorrente, até mesmo nos escritórios em que nós trabalhamos, e atendemos alguns contribuintes também de imposto de renda, aquela dúvida comum. Renda, eu trabalho em 2 serviços distintos. Um eu recebo 16.000, outro eu recebo 20.000. Ou seja, não atingiu individualmente a faixa de obrigatoriedade da declaração. Como é que deve ser essa questão? Como é que deve ser considerado pelo contribuinte esse fator, né? Uma dessas questões que se torna obrigação de entrega da declaração, R$ 28.559,70. Como que deve ser considerado nesses aspectos em que o contribuinte participa ou trabalha em mais de um emprego, tem mais de uma fonte de renda? Tá. A declaração de imposto de renda refere sempre ao ano calendário anterior. Por exemplo, toda a renda que você obteve no ano calendário de 2018, você vai informar agora na declaração. Se a soma dos rendimentos for superior a R$ 28.559,70, como no caso desse contribuinte, vai ser superior a R$ 30.000, ele está obrigado à entrega da declaração. É a soma dos rendimentos. Tá? Excelente esclaração aí, esclarecimento perfeito, né? Então, se você tem mais de uma fonte de renda, esses rendimentos deverão ser somados na sua declaração e logo você vai se tornar um contribuinte obrigado a formular, a entregar a declaração de imposto de renda. Vamos para mais uma pergunta lá no quadro conosco. Existe algum limite de idade que desobriga o contribuinte à entrega da declaração de imposto de renda, seja menoridade ou seja maioridade, algumas situações específicas aí acima de 65 anos? O que o senhor pode contribuir conosco sobre essa questão? Não existe um limite que desobrigue a entrega da declaração de imposto de renda. Se o contribuinte incidiu naquela regra de obrigatoriedade de entrega da declaração, não importa a idade dele, se tem 2 meses de idade, no caso de uma criança que receba uma grande herança, por exemplo, né, ou senhor de idade de idade avançada, mas que tenha renda ou patrimônio, ele está obrigado à entrega da declaração. Então, significa que o simples fato lá de um aposentado por idade, tenho mais de 65 anos de idade, sou aposentado, só que meus rendimentos ultrapassaram lá 29.000. Vamos simular aqui 29.000 para ficar mais fácil para o entendimento. Então, ele está obrigado, não importa a idade dele. Está obrigado à entrega da declaração, não importa a idade dela. Aliás, eu costumo brincar que não adianta nem morrer que o imposto de renda vai atrás do espólio. O espólio do contribuinte, verdade, bem lembrado. E chamou a atenção, né? Aqui a sua resposta me chamou a atenção. 2 meses de vida, está obrigado à entrega da declaração. Só para representar aqui, uma criança, se eu falar alguma coisa errada, por gentileza me corrija. Uma criança que os pais, por uma infelicidade, um fator crítico aí, veio a perder os pais, e esses pais possuem patrimônio, vamos pensar aqui no patrimônio, acima de 300.000, que foi um dos fatores que o senhor mencionou no começo da nossa apresentação, que é um critério de obrigatoriedade, então ele vai ter que entregar a declaração. Ele vai ser obrigado à entrega da declaração. Incidindo numa das regras de entrega da declaração, o contribuinte está obrigado a apresentar a declaração de imposto de renda, não importa a idade dele. Então, atenção aí, né? Um aspecto a ser observado por nós contribuintes. Fatalidades é normal acontecer e isso deve ser orientado. Pensando nessa mesma linha, se os pais desejam fazer uma doação de patrimônio, o pai tem lá um imóvel e deseja transferir esse imóvel para o filho, então se esse patrimônio, se esse imóvel tiver um valor superior a 300.000, então o pai também estará obrigando o seu filho a entregar a declaração praticamente. Sim, praticamente. Está obrigado a entregar. Se o filho for maior não for universitário, né, ou já estiver acima de 25 anos, caso fosse universitário, ou acima de 21, caso não fosse universitário, o pai fizesse uma doação, ele estaria obrigado a apresentar a declaração do imposto de renda.
Isso não impede o fato do pai, né, constá-lo ainda na sua declaração como dependente. Mas supondo que o filho, além desse patrimônio, tenha uma renda superior a 28 mil ou 29 mil, né, ele está na obrigatoriedade de apresentar a declaração. Perfeito. Aí mais um esclarecimento para nós acerca da declaração de imposto de renda, né? Então, em resumo, pelo que nós podemos entender aqui, todo contribuinte está obrigado à entrega da declaração se enquadrar, né, dentro daqueles critérios de obrigatoriedade. Então, corretamente. É importante a gente frisar isso aí, né, esclarecer bastante. Vamos para mais uma pergunta conosco. O contribuinte portador de doenças graves, aí nós colocamos aqui algumas observações. Câncer, AIDS, cardiopatia grave, entre outras que a legislação coloca. Ele está obrigado à entrega da declaração? O simples fato dele estar acometido dessa enfermidade, dessa doença grave, obriga ele à entrega da declaração? Como é que fica esse contribuinte em relação à declaração de imposto de renda? Sim, novamente nós voltamos àquelas regras que obrigam à entrega da declaração. Importante dizer que o contribuinte portador que a legislação chama de doença grave, portador de câncer, uma cardiopatia, o contribuinte não fica totalmente isento do imposto de renda. O contribuinte, o cidadão, não fica completamente livre do imposto de renda. O que a legislação isenta são determinadas rendas que ele recebe que podem ficar isentas do imposto de renda. Por exemplo, nesse caso, se esse contribuinte já estiver aposentado e for portador de uma doença grave, esse seu rendimento sim pode ser considerado isento. Perfeito. Então se trata aí não de uma questão de isenção da declaração ou do imposto propriamente dito, né? A doença não o exime da responsabilidade enquanto contribuinte. A característica dos seus rendimentos que vai direcioná-lo para uma possível isenção de pagar ou não o imposto de renda. Perfeito, né? Então, voltamos àqueles critérios de obrigatoriedade, né? Renda tributável, se for informada como renda tributável, ele vai ter que entregar e vai sofrer a tributação do imposto de renda. Tendo patrimônio, mesmo sendo portador de doença grave, ele também está obrigado à entrega da declaração. Perfeito, eu acho que ficou bem esclarecido para nós sobre esse tema também. Vamos mais uma pergunta. Essa aqui é bastante relevante, eu coloco, né? Quais despesas são dedutíveis na declaração de imposto de renda pessoa física? Nós sabemos que a declaração ela pode ser entregue em dois tipos, né? Dois formatos. Sim. Simplificada, aí eu gostaria até que o senhor fizesse alguns comentários, e a completa. Na completa existe a questão das deduções de despesas. Quais despesas podem ser deduzíveis? Na declaração completa, nós chamamos agora de declaração com as deduções legais, o contribuinte pode deduzir a contribuição à previdência oficial que ele fez, limitada a 12% do rendimento, ele pode deduzir as contribuições de aposentadoria privada, programada, o tal do FAPI e o tal do PGBL pode ser deduzido também. Além da despesa com instrução, que é limitado, que é um valor limitado, possíveis dependentes também, e as despesas despesa médica sem limite, desde que comprovadas. A pensão alimentícia também pode ser dedutível da declaração. Lembrando que a pensão é despesa de quem paga, mas a receita é de quem recebe. Um fator que eu acho que também pode ser questionado aqui, o senhor comentou aí sobre a questão da pensão. Aqueles acordos que não são feitos judicialmente, e existe ali o pagamento da pensão. O contribuinte, o pai que está fazendo o pagamento da pensão, ele pode utilizar aquele pagamento, aquela despesa específica ali de pensão para dedução na sua declaração de imposto de renda, ou seja, um pagamento de pensão que não está não passou por uma ação judicial, vamos assim colocar. A pensão que o contribuinte alimentícia, que o contribuinte pode deduzir da sua declaração, é aquela pensão fixada mediante decisão judicial ou atualmente também por escritura pública. O que passar dentro dos limites fixados nesses dois documentos. O que passar desse valor não é considerado como despesa para fim de dedução do imposto de renda. Perfeito, esclarecedor. Então, falou de pensão,
Ou é uma pensão por meio judicial, ou através da escritura pública. pública, e eu estou aqui aprendendo mais uma questão. Né? Escritura pública, devidamente escriturada, então também pode vir a ser deduzida dentro dos limites. Uma questão que também que foi levantado para nós aqui, eu vou chamar o quadro lá para nós perguntarmos, e o senhor comentou aí sobre algumas doações que podem ser deduzidas. Essas doações, quem pode efetuar essas doações? Enquanto contribuinte, qual tipo? Existe alguma particularidade do contribuinte para efetuar essas declarações, essas doações? E como o contribuinte deve proceder para deduzir essas doações lá na sua declaração de imposto de renda? Importante ressaltar que essas deduções são deduzidas já do imposto de renda, né? O contribuinte informa os rendimentos brutos deles, as deduções, ou, se optar pelo desconto simplificado, o valor o desconto simplificado, e sobre essa base incide o imposto de renda. Sobre esse imposto de renda, o contribuinte pode, durante o ano, efetuar determinadas doações, mas essas doações estão limitadas àquelas doações efetuadas diretamente aos fundos da infância e do adolescente, ao fundo do idoso, para incentivo à cultura, educação cultural ou atividades físicas. São somente essas que podem ser deduzidas. Existem duas doações para os programas de atenção criança defeituosa e ao problema oncológico, para os portadores de câncer, que são duas doações que correm de formas diferentes, que podem ser deduzidas. Muito bem. Então, só para me esclarecer aqui, a doação que o contribuinte faz, ela vai abater o imposto que o contribuinte deve, o imposto devido. Imposto devido. Então, se o contribuinte lá apurou sua declaração, seja pelo modelo simplificado, seja pelo modelo completo ou não? Não, só no modelo completo, professor. Modelo completo. Então, o contribuinte com as despesas, deduções legais. Somente utilizar aí as doações se tiver feito a declaração pelas deduções legais. Então, fez lá a declaração pelos modelos completo, né, utilizando todos os benefícios de deduções, deu o imposto a pagar, ou a restituir, sim, eu vou destinar uma parcela desse imposto, de acordo com algum limite, para algum fundo devidamente registrado, alguma coisa nesse aspecto. Legal. Mais uma pergunta para nós. Quais doações podem ser deduzidas na declaração de imposto de renda? Acho que o senhor até já fez uma breve introdução sobre esse tema, né? É importante lembrar que o contribuinte, durante o ano, ele pode fazer doação para qual entidade ele queira ou ele goste. Mas aquelas doações para serem deduzidas na declaração do imposto de renda são somente aquelas deduções direcionadas aos fundos da infância, do adolescente, do idoso, para atividades esportivas e culturais. Perfeito. Olha, então só para esclarecer, deixar bem claro aqui, né, como o Mário colocou para nós aqui, o contribuinte, se ele quiser ir lá fazer a doação diretamente na entidade, ele pode. Só que só vai poder utilizar para fins de identificação lá dentro da declaração, aquela doação que for destinada, feita ao fundo, e não aquelas que estiverem sido feitas diretamente para a entidade. Então tem que ser observado isso daí, porque às vezes você quer fazer uma boa ação, vai lá, faz a doação diretamente para a entidade, e aquilo foi do seu coração, foi da sua boa vontade, da sua boa fé. Não vai poder utilizar para aspectos dentro da sua declaração de imposto de renda. Só vai poder utilizar aquelas que estiverem então direcionadas, sendo efetuadas diretamente aos fundos. Tá? Então é bom esclarecer aí sobre esses aspectos de doações. Existe algum limite para a dedução? Essas deduções relacionadas às doações. Existe algum limite? Como é que funciona aí esse limite, Mário? Durante o ano calendário, o contribuinte pode fazer a destinação para essas entidades, ou a doação, tá, diretamente aos fundos, aqui como já frisamos, esse limitado a 6% do valor do imposto devido. Digamos que ele tenha lá R$10.000 de imposto devido. Calculou-se a renda dele, chegou a uma base de cálculo, e aplicou a tabela e chegou à conclusão que ele tinha um imposto devido de R$10.000. Tá? Então, até 6% desse valor, ou seja, R$600, ele pode fazer a destinação durante o ano calendário. Importante frisar que essa doação diretamente aos fundos, né, é dedutível até o valor de 6%, mas tem que ser feito durante o ano calendário. Então, lá enquanto passou,
Vamos pensar aqui na declaração, vamos tentar, eu quero entender também esse critério aqui que é bastante importante. Vamos pensar na nossa declaração agora, que nós estamos fazendo aqui, estamos aqui próximo do prazo de entrega, estamos declarando 2018. Isso. Tá? Ano calendário 2018, exercício 2019. Então, o contribuinte ele teria que ter feito essas doações em 2018. Em 2018 e diretamente aos fundos. Diretamente aos fundos. Isso. Para depois, aqui dentro da declaração, quando eu for formular a entrega da declaração, eu colocar lá as informações, que eu fiz as doações aos fundos, e aí vai impactar lá no meu imposto a pagar. É isso. Correto. Perfeito, legal. Então falamos aqui do limite 6% do imposto devido aí ao limite dessas deduções a título de doações. Agora, falamos dessas doações. Como que o contribuinte, lá no quadro, como o contribuinte pode destinar a doação em sua declaração de imposto de renda? Vamos supor que ele, durante esse ano, ele não fez as doações ao fundo. Não fez a doação ao fundo, ele não foi lá e não fez os pagamentos, né? Pagamentos, doações. Como que ele deve proceder? Ele vai fazer a confecção da sua declaração aqui no ano de 2019, só que ele quer fazer doação. Existe alguma possibilidade na declaração de imposto de renda dele fazer essa doação? Sim, desde 2012 a legislação do imposto de renda foi alterada para permitir que o contribuinte faça a doação diretamente na declaração do imposto de renda. Essa destinação é limitada a 3% do valor do imposto devido e é exclusivamente para o Fundo das Infância e do Adolescente. Digamos, nesse nosso caso anterior, o contribuinte tem apurado 10 mil de imposto, mas ele não fez nenhuma destinação durante o ano. Então, ele pode destinar 3% disso, que seria R$300, mas essa destinação é para o Fundo da Infância e do Adolescente. O programa do imposto de renda, ele faz esses cálculos. Ele informa, olha, você tem um valor X que você pode destinar ao fundo. O contribuinte pode escolher o fundo da infância e do adolescente, que pode ser o fundo federal, estadual ou municipal. Por exemplo, o contribuinte aqui de Londrina pode destinar para o fundo de Cambé, por exemplo. O de Cambé pode destinar para Londrina. Fica livre a escolha do contribuinte. É importante lembrar que essa destinação, mesmo que o contribuinte tenha imposto a restituir, ele deve fazer essa destinação mediante pagamento do DARF específico que o próprio programa do imposto de renda vai confeccionar para ele. Um detalhe importante, né? A doação, como é que vai se proceder a doação? Você vai colocar a informação lá no aplicativo, no programa da declaração de imposto de renda. Isso. E dos 10 mil que você teria que pagar, o sistema vai entender que você quer fazer uma doação e vai gerar um DARF, né, um documento de arrecadação federal lá. Vai gerar um DARF com um código específico que vai direcionar, então, essas doações de acordo com o desejo do contribuinte. Isso. Só um aspecto que ficou aqui bastante importante frisar, que na declaração o contribuinte fica um pouco limitado e o valor não é 50% do que ele teria de direito durante o exercício, né? Durante o ano calendário que ele estaria. Se ele tivesse feito doação durante o ano, então ele poderia deduzir deduzido mais. 6%. Isso. Como ele decidiu por fazer na declaração de imposto de renda, além de limitado a alguns fundos específicos, o percentual caiu para 3%. Então, se você já pensa aí, já tem imposto a pagar, já pensa em fazer alguma doação, acho que a melhor orientação aqui é que já procure um fundo, já procure orientação aí nas prefeituras, faça o cadastro para poder destinar corretamente aí a sua doação ao fundo que você tiver interesse. Isso, complementando a sua informação, assim, independente se o contribuinte tem imposto a restituir, imposto a pagar, ele pode fazer essa destinação. Essa destinação é calculada sobre o valor do imposto devido. É o primeiro cálculo que faz lá do imposto devido. Voltando ao nosso exemplo, eu apurei 10 mil de imposto devido, mas a minha fonte pagadora já me descontou durante o ano 10 mil reais de imposto retido na fonte. Em tese, eu não teria que pagar nada. Mas se eu fiz uma destinação de 6%, R$600 durante o ano calendário, o meu imposto devido de 10 mil, menos a destinação que eu fiz, vai cair para 9.400. Como a minha fonte pagadora já me deduziu 10 mil reais, tá? A Receita Federal vai lhe devolver R$600 para você. Olha que legal, tá vendo? Então, não é sobre ali o apagar, né? O cálculo é feito sobre o valor devido. Primeiro cálculo do imposto de renda, depósito, feito todas as deduções, vai ter lá a base de cálculo, aplica-se a alíquota, vai ter o imposto devido. É sobre este valor, então, que é apurado as doações. Tá vendo? Informação aqui também legal. Se você tiver lá imposto a restituir, vai aumentar o seu valor a restituir.
Se tiver 0, vai dar uma restituição de acordo com isso. A destinação que você tiver feito no período. Legal aí, importante informação para nós, hein? Agora, uma pergunta também que é bastante frequente e eu acho que é bastante oportuna. Falamos das doações, existem as doações, embora existe, creio que a Receita Federal divulgue essas questões de doações, mas como é que as entidades, as instituições devem proceder para se beneficiarem dessas doações? Qual que é o procedimento? Porque tem muitas entidades que muitas vezes não sabem, né, que existe esse benefício, não sabem como proceder. Será que o senhor poderia esclarecer um pouco para nós sobre essa questão? As entidades devem procurar a prefeitura da sua cidade, ou do governo estadual ou federal, para ver qual é a possibilidade de eles fazerem, direcionarem essas destinações, essas doações que nós contribuintes fizemos durante o ano ou na declaração. Então, toda a prefeitura tem um controle dela, que ela recebeu tanto de doações durante o ano, e mais na declaração do imposto de renda, ela tem um valor X disponível para investimentos ou para ser repassado para as instituições sociais. Geralmente, essas instituições devem estar cadastradas na prefeitura para que possam receber esse benefício. Regra geral, as prefeituras fazem essas destinações para as entidades, aquelas que são registradas na prefeitura, que têm um cadastro na prefeitura, né? E desde que apresente um projeto demonstrando a necessidade daquele recurso. Por exemplo, a creche precisa construir uma quadra de esportes. Ela faz um projeto, encaminha para a prefeitura. Como ela já está cadastrada na prefeitura, a prefeitura vai ver a viabilidade de poder destinar aquele recurso que nós pagamos, né, para essa entidade para fazer o seu projeto. Esclarecedor, né? Então, quem administra as doações são os órgãos, são as prefeituras. Cada projeto, então a creche, a entidade que tem a necessidade de algum recurso, vai encaminhar esse projeto, então, para a prefeitura, fazer um cadastro, se é que eu entendi, assim, fazer um cadastro, provavelmente, aí nos órgãos sociais, e se a prefeitura achar que aquele projeto é viável, é válido, for válido, creio que vai passar por alguma comissão de avaliação, e aí sim vai abrir as destinações para essas entidades, tá? Então, as entidades devem procurar aí os órgãos, né? Os órgãos municipais, as entidades sociais, secretarias sociais, assistências sociais, que provavelmente terá aí um direcionamento onde faz os cadastros, como deve proceder, que documentação deverá apresentar aí para se beneficiar dessas doações também, né? Está à disposição, o governo disponibiliza esses recursos, apresente um bom projeto, de acordo com a necessidade, com certeza será aí aprovado, certo? Bom, nós estamos chegando ao fim, mas para encerramento, Mário, eu gostaria que você fizesse aqui uma contribuição para nós. Sabemos que existe a chamada malha fina. E diversos contribuintes caem nessa chamada malha fina devido a alguns erros acometidos lá na declaração de imposto de renda. Então, eu gostaria que você comentasse conosco os erros mais comuns, né, para orientar aqui os nossos alunos, os nossos ouvidores, de como proceder para evitar esses erros. Então, quais são aí os erros mais comuns que são encontrados na declaração de imposto de renda? Bom, o erro mais comum é o contribuinte esquecer de alguma fonte de renda. Às vezes, o contribuinte, durante anos, trocou de emprego, né? Ele só lembra do último emprego, a renda do último emprego, e esquece que teve uma renda do passado. É muito comum esse tipo de erro. O contribuinte informa lá que um filho, uma filha como dependente, por exemplo, tá? Mas esse filho está fazendo um estágio, começou a trabalhar, ele tem uma renda. Essa renda tem que ser somada com a renda do contribuinte também. Né? Essa questão de renda, né? Em relação àqueles contribuintes que possuem aluguéis, tá? Quando o imóvel estiver alugado a uma pessoa, uma empresa, que nós chamamos de pessoa jurídica, esse rendimento é declarado juntamente com o seu rendimento tributável, lá junto com o seu salário. Mas quando ele recebe esse aluguel de uma pessoa física, o aluguel de imóvel residencial, por exemplo, esse rendimento vai da ficha de rendimentos recebidos de pessoa física ou do exterior, que é uma ficha somente para rendimento de pessoas físicas. Esse é o erro comum também. Essa ficha aí é aquela conhecida como carnê-leão? Isso, exatamente. Ela serve para calcular o carnê-leão também. Ótimo. Então,
Mais algum erro aí que o senhor queira contribuir? Os contribuintes, às vezes, costumam declarar como dependente o pai e a mãe, tá? Lembrando que, assim, se o pai e a mãe tiver renda tributável, a renda deles será somado também com a renda do contribuinte. O pai e a mãe também pode ter uma renda que seja isenta, né? Mas é limitada, o valor máximo é de R$ 22.847. Né? Soma rendimentos tributáveis isentos, não pode ultrapassar desse valor. Se ultrapassado, o pai e a mãe não podem ser considerados dependentes. É comum também que queira incluir o sogro ou a sogra na declaração também. Nesse caso, além do contribuinte, a esposa também deve constar da declaração e ela deve ter renda tributável também. Se não tiver renda tributável, ela não pode incluir o sogro, os seus pais, no caso o sogro e a sogra, do declarante como dependentes também. Olha, uma novidade, né? Pô, é pouco divulgado essa orientação. Olha lá. Posso colocar meu sogro, posso colocar minha sogra, mas eu tenho que colocar minha esposa. E desde que ela tenha renda tributável. Tributável. Se ela não tiver renda tributável, eu não pode. Posso incluir os meus sogros na minha declaração como dependente. Agora, vamos fazer aqui uma pergunta que surgiu, na verdade é só para criar aqui um discurso sobre o tema. Vamos pensar, o senhor comentou com a gente no começo da palestra que todos os contribuintes estão obrigados, sem limite de faixa de idade. Então, uma pessoa que... Vamos trabalhar aqui um pouco com professores que normalmente trabalham em mais de uma escola, trabalha para o Estado, trabalha para o município, tem aí fontes de aposentadorias diversas. Né? Aposentou pelo Estado, aposentou muitas das vezes lá numa instituição privada, então pela Previdência, aposentou por alguns fundos específicos. Já ultrapassou a idade de 65 anos, está aposentado em todas as esferas, em todos os órgãos. Né? Nesse caso, ele possui mais de um benefício de aposentadoria. Em cada órgão, vamos supor que o informativo vem colocando lá renda tributável e a renda isenta, por ele ter já ultrapassado 65 anos. Então, vamos lá. Tem 3 informes, nesses 3 informes eu tenho critérios lá de renda isenta, a parcela isenta da aposentadoria. Como que o contribuinte deve se comportar nesse caso? A legislação prevê que o contribuinte tem direito o contribuinte aposentado maior de 65 anos, ele tem direito a uma vez o limite da tabela de isenção do imposto de renda como isenta. Então, ele recebe uma aposentadoria de R$ 5.000, tem mais de 65, desconta-se 1.900 dele, a base de cálculo do imposto de renda dele vai ser 3.100 ou menos. Tá? Então, ele tem direito a essa isenção. A legislação fala que ele tem direito a uma vez esse limite, que no total dá R$ 25.700 em torno disso daí. Tá? Mas ele tem várias fontes de aposentadoria e as fontes não se comunicam, cada um utiliza essa isenção na sua confecção da sua folha de aposentadorias. Então, o contribuinte pode estar durante o ano beneficiando de 2 ou 3 vezes esse limite, mas ele só tem direito a um limite. O excedente, ele tem que somar novamente ao rendimento tributável e oferecer a tributação. Olha, então, o informativo que você recebe da sua fonte pagadora, ele não é regra. Ele não é regra. A regra nesse caso, não é regra. A regra é a legislação nesse caso. Você tem lá uma informação que deverá ser interpretada por você, contribuinte, ou por quem for confeccionar a sua declaração, e se detectada essa situação, então ele vai ter que ir lá e ofertar, vai ter que colocar na tributação, vai ter que transferir os campos. Ah, mas o meu informativo está como isento. Não é uma questão. Você já se beneficiou lá no primeiro informe que você já utilizou. Essa outra renda você vai ter que informar como renda tributável. Tá? Então é um critério bastante importante. Recorreu comigo, esse fator. O Mário, felizmente, me orientou. Então, eu tive sucesso aí na declaração. E eu achei importante aí frisar essa questão juntamente com os nossos ouvintes. Mário, eu acho que nós chegamos ao fim aqui dessa apresentação. Eu gostaria que você fizesse aí um breve encerramento. Se você não foi contemplado aqui alguma questão que você acha relevante, se você quiser comentar, fica à vontade, o microfone está aberto para você, Mário. Obrigado. Bom, se a gente fosse
conversar sobre imposto de renda pessoa física, discutindo aqui, a gente ia passar a noite aqui e ia longe, a gente ia conversando. Eu sei que essa é uma época que o contribuinte vai pegar sua renda, sua declaração de imposto de renda, vai fazer uma prestação de contas. Esse é o momento que eu entendo que é o momento de reflexão, né? Se bem que já passaram alguns meses, mas é um ótimo momento para o contribuinte ver qual é a sua renda, onde que ele está gastando, né? Se está sobrando patrimônio ou não, se o patrimônio dele se ele está diminuindo seu patrimônio, aumentando o patrimônio. Acho que é o momento para ele fazer um breve balanço da sua situação financeira patrimonial. Entendo também que o imposto de renda assim, é uma das poucas obrigações que a gente tem que cumprir assim, perante a sociedade, né? Aquela de ofertar, de pagar corretamente os seus impostos, seus tributos. Entendo que o país também passa por um momento difícil, a gente sempre passa por momentos difíceis, e sempre se pensa em fazer uma coisa, a primeira impressão que a gente tem, ou talvez seja correto, né, é que para enfrentar determinada demanda, pensa sempre em aumentar impostos. Né? Mas, assim, mas penso assim, se todo mundo pagasse seus impostos corretamente, talvez não precisaria ter todo esse ano, toda essa discussão em relação ao imposto. A gente vê isso como uma questão mais de cidadania. Né? A nossa Constituição diz lá que a nossa sociedade é uma sociedade solidária. A solidariedade faz em forma de impostos. Né? Aqueles que possuem mais condições pagam mais, né? E esse dinheiro vai para o bem comum. Tá? Embora a gente reclame que talvez não esteja corretamente administrado, mas eu creio que uma falha não justifica outra falha também. Obrigado. A gente consegue assimilar aqui, já que nós estamos num ambiente empresarial aqui de instituição universitária, e o Mário colocou uma questão bastante importante, né? O único jeito de pagar as despesas é aumentando a receita. No caso do órgão governamental, a receita do órgão é tributos, né? E aí infere-se no aumento de tributo. Uma empresa é similar, eu preciso aumentar minha receita, eu vou aumentar meu preço de venda. Vou aumentar minha receita, vou impactar ali no preço de alguma maneira. Então, essa questão solidária da sociedade é bastante importante frisar, né? Nós, enquanto cidadãos, temos que se utilizar dessas informações, desse momento de reflexão e pensar um pouco. Eu até costumo falar para os meus alunos que o momento da declaração de imposto de renda, né, março e abril é a entrega, é a confecção, mas o imposto de renda começou mesmo lá no dia 1º de janeiro, né? No dia 1º de janeiro a gente já tem que lembrar que alguns fatores da nossa vida vai impactar na nossa declaração de imposto de renda. E só para comentar, o ganho de capital, por exemplo. Né? Se o contribuinte incorrer em algum ganho de capital, de acordo com a situação, se ele não se enquadrar uma isenção, ele vai ter que fazer lá o recolhimento. Se ele não recolher, vai pagar com juros de multa. Então, a declaração de imposto de renda já é um desenvolvimento do nosso curso de vida aí durante todo o ano calendário. Eu gostaria de agradecer aqui a ilustre presença do auditor Mário, que esteve conosco aqui nessa palestra, nessas orientações, enriquecendo. Eu fui feliz aqui, agreguei conhecimento, alguns pontos que, embora trabalhe com imposto de renda já tenha 10 anos, mas algumas informações aqui foram muito esclarecedoras. Eu tenho certeza que para você também será de grande utilidade. Mário, muito obrigado, foi um prazer enorme estar com você essa noite. Desejo a todos aí bons estudos, fica à disposição, nosso fórum está aberto, qualquer dúvida que você tenha, pode recorrer ao fórum. Se eu, que estarei mediando juntamente com o professor Alcides, não souber, eu vou lá na Receita Federal, vou pedir ajuda para o Mário. Toca, Mário. Correto. Um grande abraço. Estamos à disposição. Sucesso a todos, um grande abraço.